Escreveu Lucas, capítulo número 4. Eu tenho aqui pouquíssimo tempo para ministrar a palavra do Senhor, mas eu quero trazer algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração para vocês hoje. Lucas, capítulo número 4, verso de número 14 em diante. Vou ler aqui na minha tradução. Você trouxe Bíblia, lê na sua, se não, está aqui na nossa retaguarda. Lucas 4,14 diz assim: E Jesus retornou para a Galileia no poder, repita comigo, no poder, diga mais forte, no poder do Espírito. E ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou até Nazaré, onde foi criado. E segundo o seu costume, Jesus entrou na sinagoga no dia do Shabá. E levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19, para pregar o ano aceitável do Senhor. Repita comigo, o ano aceitável do Senhor. Verso 20, e ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. Os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: nesse dia se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam da sua boca. Amém, até aqui, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Está aqui a tua palavra, que a tua graça esteja sobre nós. Senhor, obrigado, ó Deus, eu estou aqui cheio do teu Espírito. Pai, que o teu Espírito Santo venha agir em nós, ministrar ao nosso coração, que possamos sair daqui transformados, renovados por ti, e imbuídos de uma missão, ó Deus, o Senhor nos chamou para algo. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ser breve, eu quero orar por você no final, quero ministrar o seu coração. E a minha oração nessa noite é que você seja tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, como Jesus foi. O texto vai dizer que Jesus retorna para a Galileia no poder do Espírito Santo, né? No poder do Espírito. Que você seja cheio, a tal ponto que você possa realizar as obras que ele realizou. Pregando o Evangelho, curando enfermos, amém? Você pode dizer amém? Que você possa ser transbordar, que você possa libertar cativos, que você possa restaurar a vista aos cegos pelo poder do Espírito Santo, porque Deus te chamou para isso. Você foi chamado por Deus. O ano aceitável do Senhor, e é esse tema que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Não sei se eles fizeram aqui algum encarte, mas hoje eu quero falar sobre esse ano aceitável do Senhor. Porque o ano aceitável do Senhor, ele faz alusão, na verdade, ao ano do jubileu, o ano judaico. A cada 50 anos, você vai saber disso, está lá em Levítico 25, que a cada 50 anos acontecia algo extraordinário na nação de Israel. Os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, né? E as propriedades ali eram devolvidas. Mas agora Jesus chega aqui na sinagoga, e o que Jesus está dizendo é: o ano aceitável já chegou, e ele é agora, é hoje, não é amanhã, não é daqui a 50 anos, não é daqui a um século, nem daqui a um ano, é agora. Jesus ali está inaugurando o tempo que nós chamamos de graça. Ele está dizendo que chegou o tempo de libertar, chegou o tempo dos escravos serem libertos, chegou o tempo do perdão das dívidas. E a maior dívida que nós temos era uma dívida com o inferno.
Porque a Bíblia diz, Romanos 3, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele veio para perdoar as nossas dívidas. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Aleluia. Ele inaugura o ano do jubileu. O ano aceitável do Senhor não era amanhã, é hoje. É hoje que Ele veio para salvar, é hoje que Ele veio para curar, é hoje que Ele veio para consolar, é hoje que Ele veio para nos encher com a Tua presença, é hoje que Ele veio para mudar a sua história, é hoje que Ele veio para virar a chave da sua vida. É hoje, não é amanhã. Você pode dizer comigo, não é amanhã, é hoje. Deus quer te abençoar hoje. O ano aceitável chegou. Agora, querido, nada disso vai ser possível se você não aceitar que isso é possível. O ano aceitável é o ano da aceitação. Você precisa aceitar que é possível. Você precisa aceitar que é possível Deus agir através de você, que você, através de Jesus Cristo, também pode realizar todas essas obras que Ele relatou aqui em Lucas 4. Em João capítulo 14, verso de número 12, Jesus diz que aquele que crê nele fará também as obras que Ele tem realizado. E detalhe, fará coisas ainda maiores do que essas. Você está me entendendo? Se você crer, tem crente em Jesus aqui? Eu vou virar de costas para não me envergonhar. Tem gente que crê em Jesus aqui? Tem gente que crê em Jesus? Então você pode fazer essas obras. E você pode fazer elas maiores. Olha que coisa maravilhosa, é Jesus que está dizendo. Queridos, Jesus aqui em Lucas 4, Ele está na sua terra natal, em Nazaré. E é a última vez que Jesus está ali. Jesus não volta mais para Nazaré, até porque depois disso, porque pensa a ousadia do cara, o cara entra na sinagoga, ele abre o livro da lei, lê Isaías e fala assim, ó, hoje está se cumprindo essa palavra. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor. É sobre mim que esse texto está falando, e hoje, diante dos olhos de vocês, está se cumprindo essa palavra. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para restaurar, eu vim para libertar, eu vim para pregar, eu vim para mudar a história. Ei, aí nesse momento ele prega isso, alguns tempos depois, aquele povo pega Jesus, leva ele até um alto monte, e eles estavam dispostos a pegar Jesus e jogar ele lá para baixo. A Bíblia diz que Jesus sai no meio deles, porque ainda não era a hora. Se cumpre a profecia. Jesus então abre o livro, e o que essa profecia dizia? A primeira coisa, ela dizia que Jesus veio para pregar o evangelho aos pobres. Queridos, aqui o texto não está nos falando de pobres no seu sentido literal ou no sentido financeiro, como muitos dizem. Ele está falando aqui sobre os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. São aquelas pessoas que, apesar de terem as suas vidas, de estarem fazendo as suas coisas dia após dia, essas pessoas são vazias, não conhecem a Jesus. Essas pessoas são pobres de verdade. Apocalipse, no capítulo 3, verso 17, vai dizer assim, rico sou, você diz que rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas você não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Esses são os pobres, pessoas que não têm relacionamento com o Senhor, pessoas que não conhecem a Deus de verdade. Mas nessa igreja tem gente rica, amém? Cadê os ricos aqui dessa casa? A verdadeira riqueza não está em coisas, não está em bens, não está em conquistas, não está em momentos, não está em prazeres. A verdadeira riqueza está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pessoas vazias, pessoas sem Deus, sem Cristo, pessoas com o coração clamando por Jesus. Queridos, o coração do homem é de quem chega primeiro. Todo ser humano, ele já nasce pobre, já nasce desprovido, por causa de uma natureza adâmica. O tempo não permite eu entrar aqui nesse assunto,
Mas Romanos 3:23 vai dizer que todos estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Todos. Então todos nós já nascemos debaixo disso. Todo ser humano tem um vazio muito grande dentro do seu coração. Talvez você esteja com esse vazio, porque você não preencheu ele com o Senhor. Todo ser humano clama por um ser superior. Eu já disse isso. O que justifica se você for num dos lugares mais longínquos da terra, uma tribo que nunca teve acesso à civilização? Você chegando lá, você vai ver ela adorando um Deus de barro. Você vai ver ela adorando um Deus de pedra. Você vai ver ela adorando um Deus de madeira. Por quê? Quem ensinou para ela que havia um Deus? Porque há um vazio dentro do ser humano clamando por Jesus Cristo. Por quê? Porque na criação Deus soprou fôlego de vida no homem. Tem uma faísca de Deus dentro de cada um de nós. E é essa faísca, é esse espírito que habita dentro de você, que clama: Abba, Pai, eu quero ir para a eternidade, eu quero ir com Jesus, eu quero estar na eternidade com Ele. Todos. O problema é que o coração das pessoas pertence a quem chega primeiro. Muitas vezes o que chega primeiro no coração das pessoas sedentas são heresias, são ensinos errados, são pessoas que pagam um preço para ensinar mentiras. E nós, crentes, cristãos, discípulos de Jesus, muitas vezes somos covardes, porque não temos coragem de pregar o Evangelho, não temos coragem de falar do amor de Deus, não temos coragem de convidar alguém para vir para a igreja, não temos coragem de ir na casa de alguém, de fazer um telefonema, dizer para ela que Jesus é a resposta, que Jesus é a solução, e a gente acha que vindo para o culto está tudo certo, está tudo bem. O coração é de quem chega primeiro. Cuidado, porque talvez o coração dos seus filhos tenha sido tomado. Cuidado, porque talvez quem está chegando primeiro no coração do seu esposo, da sua esposa, é o próprio Satanás. Cuidado, porque talvez o seu próprio coração já está tão enegrecido, porque o que chegou primeiro no seu coração foram mentiras e inverdades. O texto vai dizer também que Jesus ele veio para curar os quebrantados de coração. Salmo de número 147, verso 3 diz que ele cura os de coração quebrantado e trata de todas as suas feridas. Queridos, o texto aqui vai falar de feridas na alma. Jesus veio para curar os feridos na alma. Pessoas com graves problemas emocionais, ansiedade, depressão, crise de pânico. Talvez você seja essa pessoa. Jesus ele veio para isso. Ele veio para curar você. Posso ouvir um amém? Jesus ele veio para curar os quebrantados de coração. Mas em terceiro lugar também vai dizer que Jesus ele veio para pregar a libertação aos cativos. Perceba que o pior cativeiro de um ser humano não é uma prisão feita de grades, mas é a vida de pecado. É a pior prisão que possa existir. Mas Jesus veio para pregar libertação aos cativos. Colossenses 1, verso 13 vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Ele veio para isso, para te tirar dessa prisão que você se encontra, essa prisão que tem arrebentado com a sua vida. Ele te transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus também veio para restaurar a vista aos cegos. Lógico, o texto está falando aqui sim de sinais e maravilhas. Pessoas que vão voltar a enxergar, pessoas que vão voltar a andar, pessoas que vão voltar a ouvir, pessoas que estão mortas ressuscitando, pessoas que estão doentes sendo curadas. Eu posso ouvir um amém? Queridos, isso é responsabilidade da igreja. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Mas o texto também fala que ele veio restaurar a vista aos cegos, e também fala de uma visão espiritual. Lembrem-se, vocês se lembram de Paulo, Atos capítulo 9, um homem que achava que estava fazendo o que era certo,
A Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes, ele estava indo atrás dos crentes, porque ele tinha aprendido aquilo, chegou no coração dele primeiro uma mentira. E o coração cheio dessa mentira, ele começa então a fazer coisas achando que está agradando a Deus. Tem um monte de crente fazendo coisas achando que está agradando a Deus e não está. Cuidado. Tem crente achando que está fazendo para Deus e o coração está longe de Deus. Tem gente que está achando que está servindo a Deus. Tem gente que está achando que está fazendo muito. Vem num culto no domingo, está ótimo. Serve em algum departamento da igreja, está maravilhoso. Estou fazendo o meu melhor. Vem, se assenta, participa da ceia. Tem gente que está achando que está fazendo demais. Tem muita gente cega no nosso meio, queridos. Líderes cegos. Pior coisa que tem é um líder cego, sem visão, achando que está fazendo grandes coisas para Deus. Por quinto, a Bíblia também diz que Jesus veio para colocar em liberdade os oprimidos. Perceba que ele veio pregar a libertação aos cativos, mas agora ele também veio para colocar em liberdade os oprimidos. Queridos, a opressão é uma terrível prisão de Satanás. Talvez você esteja aí oprimido, uma pessoa oprimida, pressionada. O que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa que sabe aquela pressão que você não sabe de onde vem. É aquela dor, você não consegue dormir, vive preocupada, cabeça cheia. Êxodo no capítulo 3, verso 9 vai dizer: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Queridos, sabemos que o Egito aqui, ele é uma figura do próprio Satanás, é uma figura do inferno. O inferno está oprimindo muita gente, Satanás está oprimindo muita gente. Problemas na sua casa não param, situações que não param de acontecer, pessoas oprimidas. Mas eu tenho uma palavra para você. Aliás, Deus tem uma palavra para você, está no Salmo 9, verso 9, onde diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Posso ouvir um amém? E por fim, queridos, Jesus ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse, pastor? É agora. Que tempo é esse, Jesus? É hoje, não é amanhã. O que Deus quer fazer na sua vida é agora. Agora esse Jesus, ele veio a essa terra como homem. Filipenses capítulo 2, verso 7 vai dizer: antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho, aleluia, se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Posso ouvir um aplauso a Jesus? Aleluia, glória, aleluia. Jesus ele veio como homem, ele exerceu o ministério pelo poder do Espírito Santo. Jesus ele também morreu como homem, mas ao terceiro dia ele ressuscita como um completo Deus. Posso ouvir um amém? Veio como homem, exerceu o seu ministério com o poder do Espírito Santo, morreu como homem, mas ressuscita como um Deus transfigurado na glória. Há um texto eu acho lindo, eu quero concluir com esse texto, está lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo número 9. Falamos sobre ele na escola bíblica hoje pela manhã e ele é extraordinário. Ele vai nos mostrar um episódio extremamente importante. Quando Jesus ele sobe ao monte e ele leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva eles para esse monte para orar, e quando Jesus está ali no alto do monte, a Bíblia diz que ele se revela a esses discípulos. Jesus mostra para esses discípulos
a face da sua divindade. O Jesus Deus, o Jesus glorioso, o Jesus poderoso, vestes brancas, rosto resplandecente. E, além disso, Jesus está ali transfigurado e está tendo um diálogo, uma conversa com dois personagens extremamente importantes na história de Israel. Primeiro, Moisés, que é a figura da lei. Segundo, Elias, que é a figura dos profetas. Jesus está batendo um papo com eles, com a lei, com o profeta. E nós sabemos que Jesus ele veio para cumprir a lei e cumprir a profecia. Jesus é o cumprimento da lei, que é simbolizada por Moisés, mas Jesus também é a palavra profética, é a profecia, é o verbo que se fez carne, ele é a profecia, ele é o profeta. Jesus chega para cumprir. Interessante que Pedro, um dos discípulos de Jesus, é claro, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu montar aqui 3 tendas, 3 altares, para adorar Moisés, porque altar é um lugar de adoração. Permita-me adorar Moisés, a lei, adorar o profeta e adorar a ti. Vocês percebem que Pedro, o discípulo amado também, né? Ele está equiparando Jesus como se Jesus fosse igual, como se Jesus estivesse ali no mesmo nível desses homens. Queridos, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que todas as coisas. Ele é a própria lei cumprida, ele é a profecia cumprida. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que chama todas as estrelas pelo nome, que tem a terra por escabelo dos seus pés. Ele é o Eu Sou, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é maior do que todas as coisas. Versículo 34 vai dizer que depois disso veio uma nuvem tão densa, cobriu aquele lugar. Esses discípulos ficaram com medo. E o versículo 35, eu já encerro aqui, diz que dessa nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Queridos, é a segunda vez que que Deus fala de forma pública sobre a filiação de Jesus. Primeiro, no batismo, vocês se lembram, o Espírito Santo vem com uma pomba, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Mas agora, quase próximo do fim, Deus também se revela e diz: esse é que é o meu filho amado, ouçam ele. Deus está deixando claro para nós a quem nós temos que ouvir e a quem nós temos que obedecer. A pergunta que eu te faço é: você está ouvindo? Vou perguntar: você está ouvindo? Você pode se colocar de pé onde você está? Colocar uma das mãos assim no seu ouvido e de uma forma profética você vai declarar, falar assim: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Diga mais forte, diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Será que você está ouvindo de verdade? Será que você tem ouvido essa voz e obedecido? Porque é essa voz que você tem que ouvir. Não é a voz do mundo, não é a voz das pessoas que estão lá fora, não é a voz da derrota, não é a voz do médico, não é a voz de nada, é a voz do Senhor. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Deus, quando Ele te diz lá em Mateus 5 que você é o sal da terra e a luz do mundo, você está ouvindo Ele, porque Ele está falando sobre caráter. Ele está falando sobre testemunho. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Você está ouvindo Deus quando Ele diz para você em Mateus 28: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando e batizando. Ele está falando sobre o seu chamado, é uma ordem. E quando você descumpre uma ordem, você peca. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo o Filho amado?
Você está ouvindo quando Jesus te diz em João capítulo 14 que você vai fazer obras maiores? Sim, você vai fazer obras maiores. Sim, você também foi ungido. Você também foi ungida para pregar o evangelho aos pobres, aleluia. Você também foi ungido e enviado para curar os quebrantados de coração. Você também foi ungido para pregar libertação aos cativos. Você também foi ungido para restaurar a vista aos cegos e também foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos. A questão é, você aceita isso? Você entende o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida? Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo. Você pode nesse momento colocar uma das mãos no seu coração. Deus marcou um encontro com você hoje, meu irmão. Deus marcou um encontro com você hoje, minha irmã. É o ano aceitável do Senhor, chegou para você. Você aceita isso? É o ano aceitável. É o ano aceitável. Aceita essa graça pelo amor de Deus. Aceita essa mudança pelo amor de Deus. Aceita esse chamado pelo amor de Deus. É você que Ele quer usar. É você que Ele quer transformar. É você que foi curado, que Deus vai usar para curar. É você que foi liberto, que Deus vai usar para libertar. É você que foi restaurado, que Deus vai usar para restaurar. É você. Estou com a mão no seu coração, com uma mão levantada ao céu, a outra no seu coração. Comece a clamar o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Talvez você parou de ouvir a voz dele há muito tempo. Talvez você parou de fazer há muito tempo. Talvez você parou na caminhada durante a jornada. Deus te chamou. Oh Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.